Olá pessoal, aqui é o professor Martins e hoje, gente, eu vou tentar responder uma questão que foi feita nesse vídeo aqui, tá? Do Psicopatas versus Autistas. Faz 2 anos que eu publiquei esse vídeo, mas que sempre aparece alguém interessado no assunto. Aí agora foi uma pergunta que apareceu essa semana do João. E aí o João perguntou se a pessoa não poderia ser ao mesmo tempo psicopata e autista, tá? E associando isso ao critério de ser antissocial. Então, assim, gente, eu tenho formação psicanalítica, tá? Não médica, tá? Eu tenho formação psicanalítica. Então, dentro da psicanálise, a gente trabalha muito com a ideia de estruturação da mente, que é diferente da neurologia, né? Que é a estruturação do cérebro, tá? Então, você vai buscar lá na medicina, né? No CID, no DSM, as características que vão diferenciar especificamente, né, o transtorno de espectro autista, o TEA, do transtorno de personalidade antissocial, tá, gente? Que aí é o psicopata. Então a gente tem que separar as coisas. É importante entender, falando de cérebro primeiro, antes da gente falar, né, de mente, que quando a gente pensa em psicopatia, a gente está pensando em um déficit de estruturação da parte pré-frontal do cérebro, que é a parte onde se estrutura o juízo, tá? A consciência, né? o chamado ego para psicanálise, e também o superego, que é a parte do juízo, tá? Que é a parte da noção de regras, da noção, né, de responsabilidades, da noção de consequências, tá? Então é a parte pré-frontal do cérebro. Quando a gente fala pensando nessa parte, né, do cérebro, quando a gente fala de autismo, a gente vai pensar talvez em algum déficit cognitivo que possa acontecer, ok, no pré-frontal também, mas a gente vai principalmente tratar com outras partes do cérebro, tá, pessoal? Laterais aqui, que vão, parietais, laterais, que vão trabalhar com a parte da comunicação, seja com déficits, né, e aí pessoas, né, de comunicação entendam também a nossa capacidade de visual, né? Então, déficit, por exemplo, pessoas que não suportam muita luz, que é o meu caso, muito barulho também, que é o meu caso, né? E a dificuldade também de articular a comunicação, que acho que uma das, né, dificuldades maiores que as pessoas com autismo têm, que podem ser corrigidas com a devida terapia, tá? Que podem ser, se você, né, se uma criança receber o suporte necessário, ela pode avançar e melhorar essa condição. Se a gente for pensar neurologicamente, né, o problema do psicopata, ele está nessa ausência de capacidade de juízo, de articular, né, de uma certa amoralidade. Não é nem imoralidade, tá, gente? É amoralidade. É uma ausência de sentido, né, de respeito às regras éticas. Não adere, né? Não adere às regras éticas, tá? Diferentemente, se você for pensar numa pessoa com autismo, é a pessoa que vai ter várias adesões a regras. E por isso, de uma das características do autismo ser a rigidez. Rigidez é apego excessivo a regras. Né? Então, né, por que o autista é rígido? Porque ele pega ali um padrão de regras, ele cria uma rotina, uma sequência, e aquilo para ele tem que ser cumprido exatamente com aquele caminho, daquela forma, dentro daquela ritualística. Então perceba como uma coisa é muito diferente, pelo ponto neurológico. Agora vamos falar, gente, do ponto de vista psicanalítico, que é o que eu gosto de falar, que me interessa bastante. Quando você está trabalhando, então, com a questão do antissocial, que é o antissocial psicopata, você está trabalhando que é essa pessoa que é amoral, que não, para ela a regra não tem sentido, o único sentido que existe é ela conseguir aquilo que ela quer. E aí ela é antissocial na relação na sociedade, tá? Na relação dela com as outras pessoas, né? No cumprimento das regras, no processo ético da convivência dela, ela é um ser antissocial. Do ponto de vista do autista, o antissocial é essa dificuldade de interação, de comunicação,
Tá? Então, por isso que a gente tem que entender bem e colocar essa palavra antissocial nos seus devidos locais. Né? O antissocial do autista não é essa dificuldade de regras, é a dificuldade da interação. A incapacidade de ter uma socialização ou sociabilização da sua vida de uma maneira como as demais pessoas neurotípicas conseguem ter. É a nossa dificuldade, então, de querer ficar mais isolado, de não querer ter contato com muita gente, de não entender piada, de não querer ficar perto de gente que conta piada, porque aquilo parece sem sentido, né? De não ter... só querer conversar assuntos que estão no nosso hiperfoco, que nos tornam pessoas por vezes desagradáveis, né? Porque a gente só quer falar daquilo que nos interessa, que está no hiperfoco. Essas pessoas... A pessoa neurotípica, ela conversa de várias coisas para interagir, porque o importante é ele estar interagindo, para a gente isso não faz sentido. Então, é neste sentido da questão antissocial. Tá? Então, não dá para confundir muito as coisas. Né? Tem que separar. E por isso que a gente tem que, né, entender que, talvez, tá, gente? Eu estou falando aqui do ponto de vista psicanalítico. Tá? Não é possível você estar na mesma estrutura, né, ao mesmo tempo, um transtorno de personalidade, né, antissocial de um transtorno de espectro autista. Não dá. Entendeu? Por quê? Quando você olha a forma de interagir de um psicopata, ele vai levar a comunicação de uma determinada maneira que ele busque convencer outra pessoa daquilo que ele quer que a pessoa faça. Então ele vai usar de todas as maneiras, né? Ele sempre está comunicando em dois níveis, tá? O que ele está falando e aquilo que ele quer. Quando você vai ver uma pessoa autista, ela fala exatamente aquilo que ela quer. Né? Então, aquele problema até da falta dos freios, né? De você falar tudo. Então, você não esconde nada. E é muito diferente isso no psicopata. O psicopata, ele fala o que você quer ouvir. E daí a dificuldade das pessoas em lidar com psicopatas. Porque elas escutam aquilo e acham que está tudo certo. Agora, quando ela conversa com uma pessoa autista que vai e às vezes solta alguma coisa ali no meio da conversa, não tem travas, fala tudo, aquela pessoa vai ser uma pessoa assim considerada estranha ou, né, não empática, não capaz de criar aquela conexão. Entenderam a diferença? Então isso não vai acontecer com o psicopata. O psicopata ele vai te levar aonde ele quer. O autista não. Se ele tiver que te falar uma coisa, ele vai falar. Porque ele não tem trava. Entenderam como é diferente o mecanismo? O autista não vai trabalhar em dois níveis. Ele não vai trabalhar porque ele quer te convencer, não. Se você não está falando do assunto que ele quer, ele vai parar de conversar. Ele não vai ficar conversando porque ele quer te convencer a conseguir o que ele quer contigo. Ele não vai fazer isso. Agora, o que pode acontecer, aí veja, erro diagnóstico, isso pode acontecer. Então pode ter erro no diagnóstico. A gente pode ter outras questões aí, que aí sim a gente poderia ver em que ponto elas se permeiam. Mas são coisas diferentes. Então eu espero ter respondido, tá, João? Achei a tua pergunta importante, interessante. Obrigado por ter feito sua pergunta. E eu espero, né, pessoal, se alguém tiver perguntas assim e quiser bater um papo, eu posso responder do ponto de vista tanto jurídico, que é a minha praia, como do ponto de vista psicanalítico, que é a minha cachaça, tá? Que é o que eu gosto, que é o meu hobby. São as duas áreas que eu gosto bastante de estar estudando e pensando. Para a gente tentar, né, clarear as coisas, né? Nessa questão principalmente aqui, né, acho que nesse vídeo aqui ele é bem curtinho, mas eu tento colocar essas questões aqui. Né? Espero ter explicado um pouco mais para deixar mais claro ainda e que muitas vezes, tá, pessoal? Muitas vezes, né? É até uma proteção a se proteger desse tipo de pessoa psicopata. Isso, para mim, eu vejo que eu fico muito em atenção. Então, assim, se eu percebo uma dissonância entre o que a pessoa está falando, né, um processo bem lógico, entre o que ela está falando e o que ela está fazendo ou o que ela está querendo, aquilo para mim já acende o sinal amarelo. Eu já entendo que tem coisa errada ali. E aí eu não vou deixar de falar que tem coisa errada. E a partir do momento que eu exponho a situação, eu falo, tá esquisito isso aqui, né? Essa lógica não tá batendo.
esses seres, eles vazam. Porque eles sabem que eles foram descobertos. Então não compensa para ele ser descoberto. Entendeu, pessoal? Não compensa. Quando um psicopata é descoberto, ele cai fora. Aí ele vai procurar outra pessoa que ele consiga enganar. Porque ele viu que ali não dá jogo. Então entenda como é que funciona o mecanismo. E por isso que eu acho que isso pra gente é uma forma até de proteção, né, em relação a esse tipo de seres. Que infelizmente, tá, pessoal, tem muito no Brasil, tá? Talvez estatisticamente tenha muito mais do que em outros lugares. Não sei se é pela facilidade, pela estruturação, não sei. Tá? Mas tem muito. Então, pra gente isso aí é uma proteção. E usem sempre isso, tá, gente? Usem sempre essa questão. A gente tem a regra, a gente tem a lógica e começa, né? Outra coisa nossa que é importante, né? Nosso foco nos detalhes. Então a pessoa está falando um negócio ali e a gente está olhando os detalhes e está vendo que está dissonante, opa, acenda o sinal amarelo. Não duvidem da intuição de vocês, porque essa é uma das qualidades da nossa personalidade autística. E a gente tem que ressaltar essas qualidades. Tá bom, pessoal? Então, Sr. Martins e até nosso próximo vídeo.